Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Para começar a nossa programação, teremos aqui a apresentação especialmente preparada. Será interpretada pela nossa solista do Coral Vozes do MP, Vanessa Mendes. Vanessa Furtado. Tá vendo? Bom dia, gente. Prazer estarmos aqui, né? Coral. Eu junto com o maestro Ronaldo, a maestrina ao piano Angélica Marques, né? Ricardo Sandoval, nosso violinista. Gil Nunes. É isso mesmo. A música que foi escolhida, o nome dela é Flowers. Música em inglês, da Miley Cyrus. Flowers, que significa flores. A história, na verdade, a história dela é uma história de empoderamento. Quando o casamento dela acabou, a casa dela, de fato, pegou fogo, o marido terminou, enfim, por vários problemas. E ela lembrou, ela ia começar a chorar. Mas ela lembrou que ela mesma poderia dar flores a ela. Ela mesma poderia se levar para dançar. Então fala de empoderamento feminino. E é uma homenagem às mulheres. E os homens também podem homenagear as mulheres com essa música também. Para sempre lembrar que nós podemos muito mais. Então no refrão vocês podem me acompanhar com as palmas e quem souber a letra pode cantar também. Real, kind of dream that can't be sold. Real bright, chilly morning, reach a home with whatever. I do wanna leave you, I do wanna lie, starting to cry, burn every memory. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself, I was safe to understand. I can tell myself this thing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. You love me better. News, turning red. Next the road that backs to left. No remorse, no regret. I forgive you every word you said. I do wanna leave you, baby. I do wanna fight. Starting to cry, but I remember I can buy myself flowers. To myself, I will, yeah, stay with to understand. I can tell myself this, I can hold my own hand, and I can love me better than you can. You love me better, you love me better, baby. You love me better, you love me better, baby. I do wanna fight, starting to cry, but I remember I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself on how much, say things you don't understand. I can tell myself this, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me back.
love me better than you can. Can love you better, I can love you better, baby. Can love you better, I can love you better, baby. Can love you better, I can love you better, baby. Can love you better, I sempre pode ser mais melhor. Agora, coral. Voz dele. Ó, gente, coisa incrível.
Bom dia. Queria dar as melhores boas-vindas para todos nós que estamos aqui juntos, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres. Eu queria cumprimentar todos, compartilhando um cumprimento muito especial que eu recebi no dia 8 de março. No final do dia 8 de março, me foi dado através de um áudio da nossa palestrante, a Manuelita Hermes, que ela disse assim para mim: que tenha sido um dia feliz de aprofundamentos das reflexões. E eu disse: que maneira tão linda de se cumprimentar no dia 8 de março. Que letramento que essa mulher tem. E é por isso que nós estamos aqui, para aprofundarmos os nossos saberes e para organizar o que já sabemos. Se me perguntarem hoje quais são os primeiros passos para a igualdade, eu diria que são dois: a empatia, o importar-se profundamente com a condição do outro, no caso aqui, da outra, e a informação. Nós precisamos ter conteúdo profundo para agirmos, para executarmos um agir transformador, para sairmos daquela superficialidade. E é isso que eu acho que nós vamos, aliás, acho não, desculpe, é isso que eu tenho convicção que nós vamos obter aqui hoje. São essas ferramentas na escuta das nossas palestrantes. As ferramentas para nós promovermos realmente o artigo 3º da Constituição Federal, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, aonde nós podemos deixar de lado todas as formas de discriminação, quer seja pela raça, pela origem, pelo sexo, pela idade ou qualquer outra forma de discriminação. Para isso, eu queria muito que aqui nessa sala de aula da Escola Superior do Ministério Público, nós pudéssemos abrir nossos ouvidos, tirar qualquer parede que nós tenhamos. Eu gosto tanto dessa frase. Uma vez eu escutei da ministra Carmen Lúcia dizendo, quando ela era pequena, no interior de Minas Gerais, ela escutava muito a avó dela dizer: minha filha, fale baixo, porque as paredes têm ouvidos. E hoje, nós vivemos numa sociedade que esse ditado teve que se atualizar. E a gente teve que dizer: minha filha, fale alto, porque os ouvidos têm paredes. Então é isso. Eu queria que hoje nós tirássemos todas as paredes dos nossos ouvidos, porque o que essas duas mulheres, essas duas juristas, têm para falar para a gente é uma fala muito potente. E eu trouxe material de apoio, eu vou pedir a generosidade do tempo de todos aqui, só para que a gente possa assistir 2 vídeos. O primeiro vídeo é o Flowers, que foi a música que eu pedi para que fosse iniciada essa manhã aqui. E ela conta exatamente isso, que nós não precisamos estar em nenhum relacionamento para que a sociedade nos valide. Nós somos inteiras pelo que nós somos. E o segundo é um que mostra o quanto nós temos que lutar nesta sociedade patriarcal. Fala sobre o Dream Gap. A gente pode assistir. Vamos ver.
Dream that can't be so. Ooh, we were right. Tell me why. Built a home, then watched it burn. Well, I didn't wanna leave you. I didn't wanna fight. I started to cry, then remembered oh, I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Why you act like you don't know this song? Self for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. I can hold my hand. Yeah, nothing better than you can. Cherry red, match the roses that you laid. Ooh, no remorse, no regret. I forget every word you said, but don't forget. Oh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. I started to cry, then remembered oh, I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Oh, I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own hand. Yeah, I can be better than you can. Leave you, but had to. I didn't want to fight, but we did. Started to cry, then remembered I just won my first Grammy. Say things you don't understand. Oh, I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Vamos falar sobre o Dream Gap, o diferencial dos sonhos. O que é isso? É o diferencial que há entre meninas e a totalidade do seu potencial. É que a partir dos 5 anos, as meninas deixam de acreditar que podem ser presidentes, cientistas, astronautas, grandes pensadoras, engenheiras, presidentes de empresa. E a lista é interminável. Por quê? Em que mais podemos acreditar? Quando é 3 vezes menos provável de nos darem um brinquedo ligado à ciência. Isso é triste. E quando é 2 vezes mais provável os nossos pais pesquisarem. O meu filho é superdotado do que a minha filha é superdotada. Isso não é legal. Temos que ver as mulheres brilhantes a serem brilhantes e ver como chegaram onde estão, para nos imaginarmos a nós próprias a fazer o que elas fazem, mas não conseguiremos fazê-lo sozinhas. Mães, pais, irmãos e chefes, precisamos que todos ajudem. Temos que fechar o Dream Gap. Está na mão de todos nós. Desde 1959, a Barbie tem trabalhado para criar um mundo onde meninas têm possibilidades e... É isso, gente. Então é por isso
porque nós temos excelentes inspiradoras, que eu chamo aqui a professora Ana Cláudia Pinho e a professora Manuelita Hermes, para terem essa conversa conosco agora. Eu queria chamar o presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão, doutor Carlos Augusto Flávio, para fazer parte aqui da mesa conosco. Para quem desde logo já passa a palavra aqui para os cumprimentos. Bem, eu serei bem breve mesmo. Bom dia, senhoras e senhores. Obviamente, a palavra mais adequada aqui não será a minha, mas ela deve ser bem-vinda sim. E eu quero ocupar pouco esse tempo realmente, porque nós temos muita coisa aqui para ouvir, de quem de fato é pertinente para essa fala. Mas eu só queria pegar o gancho dessa música e dizer, sobretudo para os homens que aqui estamos, que ela nos inquieta. É difícil para nós homens convivermos com a realidade que nós vivemos hoje, esse momento histórico que nós vivemos. Estamos em meio à globalização, não só econômica, mas de costumes, de linguagem, de ideias, de modelos de vida. E a globalização é feminina, ela é dinâmica, ágil, insatisfeita. O que está aí não é o que se espera ainda, é só um passo da mudança. E quem melhor se adapta a essa globalização toda é o feminino, é a mulher, que também encarna o feminino. E para nós homens pode ser estranho dizer a mulher que encarna o feminino, quer dizer então que alguém mais além da mulher também encarna o feminino, sim. E esse é o grande problema. Em meio à globalização, nós homens não estamos sabendo dar vazão à instância do feminino. Ainda estamos defensivamente nos encastelando no universo masculino com medo da mudança, da agilidade, da fluidez, tentando petrificar os nossos antigos conceitos. Mas a globalização veio, ela não pediu licença, e nenhuma mudança que ainda virá vai pedir licença, apenas vem. E nós, caros colegas homens, temos que nos rebolar para dar conta disso. O tema de hoje é muito interessante e suscitaria uma pergunta, tá? Mas direitos humanos das mulheres não é direitos humanos de todos? Não são direitos humanos de todos? É que não existem direitos humanos como coisa intrínseca ao ser humano. É uma construção histórica. No mundo do humano não há nada que não seja construção histórica. E dentro dessa construção, nós, lá pelo mítico pacto social, nós tivemos que abandonar a natureza e entrar na civilização. Mas tem um preço. Cada um tem que pagar um preço. E esse preço é o mal-estar. Mas é paradoxal que nessa construção histórica que nos trouxe o fenômeno da globalização, a mulher que também encarna o feminino, na globalização que é feminina, está imersa em um mal-estar, ao seu modo, mas nós homens também estamos imersos em um mal-estar, ao nosso modo. E Freud já dizia que o preço de estarmos em civilização é renunciar à parte da satisfação das nossas pulsões. Bem, como é que nós vamos fazer? Que vamos nos haver com esse mal-estar? Uma das formas de nos havermos com esse mal-estar é a construção histórica dos direitos humanos para que a civilização nos triture um pouco menos. No entanto, no momento histórico, como é que está essa correlação? Como é que as mulheres estão sendo tratadas no universo político, no universo científico, no universo, enfim, da busca e da construção dos espaços de poder mesmo,
de expressão. Então, sem qualquer pretensão de adiantar no tema, eu queria só fazer essas provocações, porque nós, homens, realmente, e a palestra é sobre as mulheres, mas eu acho que quem mais precisa ouvir somos, de fato, nós homens. Tá? Muito bom dia a todos e a todas, muito obrigado. Doutora Manuelita Hermes Rosa Oliveira, filha. É Procuradora Federal, Coordenadora Geral de Assuntos Judiciais e Administrativos da Consultoria Jurídica do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, representante titular da carreira da Procuradoria Federal, coordenadora do GT de Equidade Racial, no Comitê de Diversidade e Inclusão da AGU, doutora summa cum laude em Direito e Tutela, experiência contemporânea, comparação, sistema jurídico romanístico pela Università degli Studi Roma Tor Vergata, na Itália, e em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Ela é professora de vários cursos, docente colaboradora também, de graduação em Direito da UNB, mentora de programas de mentoria da Advocacia Geral da União, autora de livros, palestrante hoje, professora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Professora Manuelita, é uma honra tê-la aqui conosco. Deixa eu passar a palavra para a senhora. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu estou contendo aqui a minha emoção, porque a gente entra às vezes, eu vou pegar um pouco, vamos falar do meu sentimento, depois eu volto para a formalidade. Então, às vezes a gente entra nessa agenda feminina, agenda do dia 8 de março, e vamos sendo sugadas. Temos oportunidades, temos espaço, vamos aproveitá-los, mas por vezes não temos a catarse, por vezes não aproveitamos o momento. E eu vim dessa semana passada, nessa toada, nesse turbilhão, eu enviei a mensagem no sábado, enfim. E aí ontem eu chego aqui, enfim, descanso, me deparo com esse mar, agradeço essa acolhida maravilhosa. E chego hoje e sou brindada pela arte, pela música, que tanto me tocou. Então, não esperava, enfim, eu me sentir uma mulher no sentido de ser contemplada e homenageada, de arriar tudo que estava ali de peso, e foi sublime. E especificamente pelas duas músicas, aqui um recorte pessoal, que às vezes a gente acha que a nossa história é ímpar, que a nossa história é única, e ao compartilhar vemos o quanto a mesma história nos atravessa, né, nós mulheres. Então essa música diz com a história de muitas daqui, inclusive da minha história. Então, quando eu me divorciei, o último ato de tentativa de retorno foi um buquê de flores que ficou na portaria. Então, assim, como não reviver isso e olhar para trás, quase 10 anos de divórcio, e ela no Grammy, e eu com minhas conquistas profissionais. Então, eu realmente fiquei emocionada. E segundo, a Milton Nascimento, que eu chamava de meu tio. Porque em casa nós ouvimos muitos discos de Milton Nascimento, então eu já tinha como criança, olhava para ele e falava: minha mãe, põe meu tio, eu quero ver meu tio. Milton Nascimento, estávamos comentando aqui, eu e Ana Cláudia, dos grandes homens da música brasileira, e como Milton Nascimento soube encerrar bem, ter a consciência de uma finitude de carreira, de vitalidade, para estar nos papos, estar nas estradas, estar rodando. E se deu de presente uma turnê de encerramento. Isso é uma maturidade incrível e poucos artistas do nosso país puderam fazer isso, e Maria Maria é uma música emblemática. Então, feito aqui esse registro de quão feliz eu fiquei com esse momento artístico, eu deixo também aqui
a palavra de agradecimento por ter sido convidada para estar nesse evento que a gente percebe a organização tão cuidadosa em relação aos detalhes, em relação a tudo que nos acolhe de verdade. Então, registro esse agradecimento pelo convite feito pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão, e faço em nome da nossa querida doutora Carla, em nome do nosso doutor também, Carlos Augusto. Parabenizo pela iniciativa toda a equipe que está envolvida. É uma honra conhecer pessoalmente a doutora Ana Cláudia e compartilhar esse momento aqui com ela. E uma alegria retornar ao Maranhão. Eu vim aqui há alguns anos, fiquei aqui acho que 3 dias em São Luís, depois fui aos Lençóis Maranhenses e eu lembro que eu me senti orgulho de ser brasileira por estar ali nos Lençóis Maranhenses, saber que faz parte do Brasil, que nos orgulha muito. Então, tenho uma felicidade por retornar ao Estado e cumprimento toda a plateia. Eu vou fazer aqui em nome da doutora Mariana Gloriaquino, uma grande amiga, e doutora Renata Azevedo também. Então, em nome dessas duas mulheres, eu cumprimento todas as outras pessoas que estão aqui presentes, pessoas queridas, alunos, ex-alunos também. Fico muito feliz. E, enfim, vou começar um pouco aqui a nossa conversa. Estruturei uma fala. E gostaria de, no primeiro momento, fazer esse resgate histórico, que já foi muito bem mencionado aqui pelo Dr. Carlos Augusto, porque a gente muitas vezes reflete e busca novas conquistas e critica a situação que está posta sem fazermos um resgate histórico, um resgate que é necessário, sobretudo no momento que nós vivemos e no ambiente que nós vivemos. Nós estamos aqui no ambiente jurídico, no ambiente elitista, elite jurídica, estou falando do Ministério Público, estou falando de outras carreiras, e a gente precisa ter essa consciência do nosso país, que são carreiras que são consideradas, sim, de elite. E como nós, nessa posição e ocupando este espaço, nós precisamos, sim, resgatar a interpretação sobre o método histórico, com a profundidade necessária, com o olhar crítico necessário para a gente ter a real ciência do perfil do nosso Estado brasileiro, que é onde vivemos e é o primeiro local que a gente pretende transformar. Então, precisamos compreender como nós agimos, quem somos como nação, os espaços que ocupamos, para que tenhamos essa real noção das demandas do presente em relação ao direito das mulheres, direitos humanos das mulheres, para que tenhamos essa reflexão crítica e perceber como a nossa própria educação, inclusive a nossa educação jurídica, foi fruto de um enviesamento masculino, machista e patriarcal. Então, vamos ter a necessidade de ter essa atualidade do debate, mas à luz da história das disputas de memória, das disputas narrativas. Quem forjou o ensino jurídico? Quem compôs a burocracia jurídica brasileira? Então, foram esses homens, essa estrutura da sociedade, desde lá de trás, desde a colônia, desde 1827 com os primeiros cursos, desde toda a nossa formação, as práticas discursivas, as manifestações de poder, tudo isso a gente precisa trazer para esse contexto de interpretação crítica de cada época e de cada lugar. Então, vamos problematizar os direitos humanos das mulheres, sim, à luz dessa rejeição de uma neutralidade. Então, é o primeiro passo. Rejeição de uma neutralidade, percepção de uma falsa apoliticidade dos agentes de poder históricos. Por isso, eu propugno aqui já uma homenagem primeira. Uma homenagem primeira a uma mulher negra, uma mulher que foi escravizada, uma mulher que lutou, que estava à frente do seu tempo, que percebeu as injustiças pelas quais ela passava. E o nome dessa mulher, lá do século XVIII, lá de 1770, é Esperança Garcia. Então, já deixo aqui como um grande nome desse início, dessa luta pelos direitos das mulheres e direitos humanos, Esperança Garcia. Essa mulher de Piauí, né, que denunciou todas as agruras e violências que foram cometidas naquela capitania à época, violências pelas quais ela passava, seus filhos também passavam, e foi com base nessa denúncia que foi a verdadeira petição, que ela passou a ser considerada
a nossa primeira advogada. Então, um salve aqui a Esperança Garcia, essa homenagem, essa mulher primeira que foi abrindo espaço. Então, para que eu esteja aqui hoje, para que nós estejamos aqui hoje, ela precisou agir de uma forma vanguardista e corajosa. E, enfim, teve o reconhecimento tardio, mas houve reconhecimento como advogada. Hoje, lá no Conselho Federal da OAB em Brasília, temos um busto em sua homenagem, né? E temos já a propagação, porque é algo que eu também sempre propugno, é que a gente tire esses nomes. Tem, os meus 2 alunos, desculpe interromper, tem 2 lugares aqui que eram nossos, levitas conversantes, por favor. Estão só os 2 sentados, ou em pé, quer dizer, por favor. Então vamos ver, não só tirar perfeito. Não só lembrar essas mulheres, mas tirar esse nome do silenciamento e do apagamento. Porque poucas pessoas, eu estudei Direito na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, a cidade mais negra fora da África. Mas eu só soube de Esperança Garcia muito recentemente. Então a gente atravessa as universidades, a gente compõe esse corpo discente e muitos nomes nos são retirados, foram apagados. Então é muito bom pregar esse resgate por meio de programas. Então, por exemplo, na AGU temos hoje um programa Esperança Garcia, que é exatamente um programa de bolsas para capacitar pessoas ao concurso, para que sejam aptas a fazer concurso da advocacia pública em geral, não só da AGU. E o nome desse programa é Esperança Garcia. E eu já soube também de algumas outras iniciativas. Então vamos ter aqui essa homenagem à Esperança Garcia, e como meu recorte é histórico, eu vou lembrar também, com meus alunos da sala, da nossa Constituição de 1824. Então a gente vem desse período colonial e, enfim, vamos nos constitucionalizar. E vamos ter todo um texto que é dissociado do contexto. Então vamos ter já esse começo de instituição de textos normativos meramente como carta de papel. Uma Constituição nominativa que tinha, à época, a escravidão, o papel da mulher não existia, mas existia lá a isonomia formal que a gente até hoje combate. Então, quando eu falo, eu quero isonomia material, eu quero democracia real, eu não posso falar hoje disso sem olhar para trás e ver que a opção do Estado brasileiro sempre foi essa. Colocar no papel e não necessariamente tirar do papel. Colocar um texto que não corresponde ao contexto ou que não pretende realmente alterar e transformar esse contexto. Então, vamos ter uma Constituição que se destinava a poucos, tínhamos voto censitário, tínhamos ali os homens com esses valores que vinham sendo trazidos da metrópole, nós aqui como colônia absorvendo muitas vezes de forma acrítica, e vamos ter todo esse elitismo e as grandes profissões da época, como a advocacia, o periodismo. E aí eu trago aí já na virada de século um outro nome que eu gostaria aqui de homenagear, e já conclamando os homens à causa. Então eu trago o nome de Rui Barbosa, conterrâneo meu, baiano, que completou agora 101 anos do seu falecimento. E o nome dele mostra também uma pessoa que estava à frente do seu tempo. E que ali, por mais que ele fosse homem e que estivesse compondo aquela elite burocrática, ele tinha um olhar para o direito das mulheres. Ele queria que a educação que nos era ali retirada, então a mulher não poderia frequentar determinados ambientes de educação e de formação, ele queria que a mulher tivesse possibilidade de educação. Ele já propugnava o direito de voto das mulheres. Então veja como a gente precisa, sim, porque é o que eu sempre digo, o direito é nosso, das mulheres, mas a causa é de toda a sociedade. E precisamos falar dos 3 princípios, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, ou seja, da solidariedade. Porque quando a gente fala, sobretudo, de conquista de direitos e de espaços de poder, alguém precisa ceder o poder. Nós já temos todo um desenho institucional, nós já temos um desenho de poder e de direitos, e que muitas vezes quem detém não quer ceder. E, em regra, quem detém é um homem. Então precisamos desses aliados, não é algo que eu construí aqui com a doutora Carla, com a doutora Ana Cláudia, não, é um projeto
constitucional. E aí já dando esse salto para a Constituição de 1988, essa Constituição cidadã que determina, sim, um projeto que precisa sair do papel por meio de políticas públicas, políticas legislativas e por meio do agir, não só feminino, mas sobretudo masculino, para que isso tudo aconteça. Então vamos ter, desde lá de trás, essa clara deficiência democrática que eu percebo ainda hoje como algo que ainda nos perpassa, mas vamos em busca dessa alteração e dessa transformação. Então eu vou sempre propugnar, e aqui a leitura dos direitos humanos, essa leitura também internacionalista, à luz dos meus estudos, do meu trabalho atual na consultoria jurídica, como coordenadora geral de assuntos internacionais, inclusive judiciais, e vamos também, à luz do plano nacional, trazer esse constitucionalismo feminista, que vai ter grande repercussão para que a gente faça essa interpretação dessa Carta Constitucional, sempre para ter essa leitura crítica à luz desse percurso histórico, que eu não vou me alongar em relação a ele, mas perceber o quanto temos as instituições impregnadas também desse machismo, dessa cultura patriarcal. E aí eu vou trazer um caso, porque às vezes a gente sempre foca no que nos falta. Então, assim, precisamos conquistar, precisamos ter. E às vezes não percebemos o que nós já temos. E aí, é do direito comparado, o que nós, como brasileiras, temos e o que outros países, outras mulheres de outros países não têm. E vou falar de algo muito elementar, por assim dizer, que é a identidade. O direito ao nome. Então, a doutora Carla aqui leu o meu nome. Manuelita Hermes Rosa Oliveira Filha. Ela também leu que eu estudei na Itália. E quando eu chegava lá na Itália, na burocracia italiana, para tirar alguma carteira de saúde, algum documento, eles liam e... Mas qual era o sobrenome? Falei, a partir de Hermes, tudo é sobrenome. Mas não pode, só pode ser um. Então, como até as pessoas que me atendiam se chocavam com esse meu nome extenso. E que, além de extenso, traz uma homenagem a uma mulher, o que é raro. Então, quantas pessoas aqui conhecem Júnior, conhecem Neto, mas não conhecem filha, e muito menos neta? E o meu nome vem de uma homenagem. Eu vou fazer esse relato aqui, porque eu sou a caçula de 3 filhos. Minha mãe é Manuelita, meu pai é Roque. E aí nasceu a primeira filha, Raquel, com R de Roque. Nasceu 3 anos depois o segundo filho, Rafael, com R de Roque. E eles estavam muito satisfeitos com o casal. E aí, 8 anos depois, de surpresa, resolvi aparecer. E como eles já tinham um casal, eles nem sequer quiseram saber antecipadamente o sexo, só decidiram o quê? O nome. Se for menina, vai ser Renata, com R de Roque. E se for menino, vai ser Roque Júnior. Então, assim foi decidido aí pelos meus pais. E eis que eu nasci, e meu pai, um homem de 82 anos, com tudo que ele viveu e atravessa, e ninguém é 100% uma coisa ou outra, e eu vou falar outra parte também disso. E então meu pai, ao me ver que foi uma menina, ele falou, não, se fosse menino seria Roque Júnior, como é a menina será Manuelita Filha. E ele foi lá, quebrou a acordo entre o casal, registrou esse nome, e chegou com a certidão de nascimento e minha mãe tomou um susto. Ao mesmo tempo que ela se sentiu homenageada, ela achou que talvez eu não gostasse do nome, mas eu, quando criança, já gostava. E hoje, ciente de tudo que significa na nossa sociedade, eu gosto mais ainda. Sou feliz e grata pelo meu nome. E aí eu vou falar como isso, às vezes, isso para nós aqui é muito natural, né? Acredito que todas as pessoas aqui têm o sobrenome da mãe e do pai. É assim, sempre foi assim, é nosso direito. Mas quantas mulheres queriam ver o sobrenome na filha ou no filho e não podem? Como aconteceu onde? Por que esse estranhamento na Itália? Porque lá é um sobrenome. E de quem vai ser esse sobrenome? Do pai. Então, vamos ver como esses direitos, né, e os direitos humanos variam de local para local, inclusive nesses lugares que nós olhamos, né, como mais civilizados, saímos daqui para estudar, e como tudo colocando na balança vai ter um peso diferente. Então, eu vou trazer esse caso, que já começando a falar
mais tecnicamente, de uma decisão, a decisão número 18 de 2021 da Corte Constitucional Italiana. Vejam, chegar este tema, que para nós é tão já íncito à nossa identidade, ao nosso nome e à nossa sociedade, chegar esse tema ao debate em uma Corte Constitucional, a Corte Constitucional Italiana, que inicialmente em 2021 admitiu, só um recorte, lá tem 3 mulheres compondo a Corte Constitucional hoje. Então, ela em 2021 admitiu esse juízo, né? Enfim, os requisitos formais para que entrasse no mérito. E, enfim, tivemos depois, no ano passado, essa decisão, que analisou o Código Civil à luz da identidade pessoal, da igualdade entre homens e mulheres e da cláusula de abertura presente na Constituição Italiana em relação à Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, estamos falando do quê? Que a Itália aderiu a um sistema supranacional, a um sistema de proteção dos direitos humanos, a um marco que deve ser comum em relação a alguns países e não estava implementando. Então, tem as previsões aí, para quem quiser depois olhar, mas tecnicamente, os artigos 8º e 14 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, e também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, já que a Itália também compõe a União Europeia, e tem os artigos aqui 7º e 21 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, foi dia 11 de fevereiro, não, 31 de maio de 2022, eu falei no passado, mas já estamos em 2024, né? Então, em 2022, a Corte Constitucional Italiana julgou que essa atribuição automática do sobrenome masculino traz o quê? Uma invisibilidade da mãe. Então, às vezes, a gente precisa dizer o óbvio. Né? Mas por quê? Porque fazendo, talvez, lá essa retrospectiva histórica em relação àquela sociedade patriarcal, nós vamos achar como isso foi se alongando ali no tempo em relação aos direitos humanos das mulheres. E que isso reverbera, disse a Corte Italiana, na identidade do filho. E aí agora eu vou trazer uma parte que eu achei muito interessante. Deixa eu achar aqui. Em relação ao apelo ao legislador. Então, existem várias técnicas decisórias de controle de constitucionalidade. E a Corte Italiana fez um apelo ao legislador para que seja uma forma de regular como vai ser essa atribuição dos 2 sobrenomes, como isso vai reverberar no futuro. E aí vai chegar o segundo ponto que eu vou falar do meu pai e dos nomes. Porque, olha, se uma pessoa agora, a partir de agora, vai ter 2 sobrenomes, então aí ela vai casar com a outra pessoa que tem 2 sobrenomes. E aí o filho vai nascer. E aí como é que vai ser essa escolha? Então a Corte Italiana já começa a se preocupar com o futuro para que não tenha um sobrenome como o meu, tão longo, e fala isso, para que tenha controle desse mecanismo de multiplicação de sobrenomes, que pode ser lesivo à função da identidade do sobrenome. Então, assim, o sobrenome tem a função da identidade, mas daqui a pouco multiplicam, Oswaldo Oliveira Filha, que daqui a pouco não se sabe nem como identificar. Então, vejam como atrás está essa Corte Constitucional Italiana também, com esse apelo legislador em relação a isso, e outra, algo que limita, para que também analise a possibilidade de, uma vez nascido o primeiro filho, e escolhido o sobrenome desse, porque cada um vai ter que escolher, que isso se mantenha em relação aos demais filhos, para que eles se percebam como irmãos entre si. E aí entra o segundo aspecto de meu pai, que eu trouxe, quando ele atribuiu o meu nome como um grande exemplo, né, feminista. Mas meu irmão, eu disse que é o do meio, o meu sobrenome é Hermes Rosa Oliveira Filha. Em relação ao meu irmão, ele disse que Rosa. Então, meu irmão é Rafael Hermes Oliveira, porque Rosa é coisa de mulher. Então, só para a gente ver como nós podemos ter homens com uma postura de um lado, né, assim, que vá valorizar a mulher, mas também com tudo o que ele trouxe da época dele, como um sobrenome Rosa poderia macular aí o perfil de macho que meu pai procurou para o meu irmão, e foi subtraído Rosa. E como a corte aqui já pensa também nessa identidade, então, entre os irmãos. Como nós temos vários outros sobrenomes, eu vejo meu irmão com sobrenomes também comuns ao meu. Então, isso não foi a primeira vez que a corte italiana se manifestou, então vamos ver aí
o que a gente quer de celeridade na conquista de direitos e como o tempo processual é, sobretudo, de amadurecimento da sociedade. Então, muitas vezes, vamos ter à nossa disposição instrumentos processuais céleres, vai chegar lá na corte, mas o martelo final, como nós estamos vendo aqui também, alguns temas estão na pauta, enfim, para que haja aquele julgamento, precisa haver um amadurecimento também na sociedade, um debate entre as pessoas, para que aquilo chegue e tenha uma certa legitimidade. Então, desde 2014, que esse tema já vai sendo ventilado lá na Corte Constitucional Italiana, em razão, inclusive, de decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas vamos ver, enfim, só em 2022, essa decisão final. E aí, aqui, eu digo como esse caso mostra para mim o quanto a gente pode ter essa diferenciação entre países. E como é difícil mudar tradições. A gente está falando de tradições. E como é difícil mudar a tradição de atribuição de um nome em diversos lugares. E eu me lembro que na época da pandemia, a gente estava falando até da pandemia, dos eventos todos online, esse tema do nome é algo que sempre me desperta atenção, até porque eu sou um exemplo dele. E eu participei de um painel em homenagem ao Dia da Mulher Africana e conversei com algumas mulheres, inclusive uma da Guiné-Bissau, e eu lembro que a grande tônica do debate foi em relação às tradições africanas, assim como a gente sempre debate aqui em relação a tradições indígenas e também tradições lá na África, em relação às várias etnias e culturas que subsistem historicamente ali com tradições. E algumas delas com possibilidades de manutenção de desigualdade entre homens e mulheres. E aí eu lembro que uma falou que em Cabo Verde, quanto ao nome, não, em Guiné-Bissau, desculpa, em Guiné-Bissau era muito difícil atribuir o nome da mulher, o sobrenome da mulher, porque o Estado sequer pode intervir nessas tradições. Então, na Guiné-Bissau, existem várias etnias e a maioria vai dizer como isso vai ser regulado. Então, ela fala que no grupo étnico dela, que se chama Fula, nem se pode cogitar se colocar o nome da mãe, o sobrenome da mãe, porque os filhos pertencem ao pai. Então, essa ideia de pertencimento. Então, a gente vai vendo o quê? Os vários graus aí de como a gente pode ter esses direitos. Então, mesmo quanto ao divórcio, os filhos pertencem ao pai. A gente até conversou sobre isso ontem no jantar, a doutora Renata. E ponto final. Então, isso que na nossa sociedade a gente fala tanto. Porque a mulher é a atribuição do cuidado, as tarefas estão logo, obviamente, o homem vai querer que os filhos fiquem com a mulher. Já nessa etnia Fula, sequer se pensa, porque é posse e propriedade. E aí ela fala de uma etnia chamada Bijagós, que essa sim tem tradição matriarcal. Então, o homem é visto como um mero reprodutor. E, por consequência, todo o restante é com a mulher. E, falando nisso, eu trago aqui também São Tomé, um outro caso, em que há uma tradição em que o pai espera que o filho cresça, o filho ou a filha cresça, para que então ele veja com que eles parecem. E aí, só depois de perceber, não, filho meu, é que aí ele vai atribuir o sobrenome dele. Então, algo aqui que é tão naturalizado, e eu, como eu estou falando de direitos humanos, por isso que eu estou fazendo essa viagem um pouco entre outros países, para que a gente tenha essa percepção da variedade de graus de atribuição de direitos a essas mulheres. E aí, ele faz isso para garantir o quê? Para garantir a sua honra. Então, o pai não vai colocar um sobrenome em um filho de outro. Então, em nome da honra dele, ele vai aguardar e que essa criança cresça e que tenha a prova da fisionomia para que ele tenha a possibilidade de, sem dúvidas, colocar esse sobrenome. E aí, falando em honra, já vou dar um salto aqui, à luz do tempo, eu vou lembrar de um julgamento, que também é algo
que nos parece, me parece pelo menos, um absurdo que uma Suprema Corte, nesse caso já a nossa, o Supremo Tribunal Federal, tivesse que parar para se debruçar no nosso século, no atual século, porque eu pertenço a dois, né, já. Então, no atual século, em relação à tese da legítima defesa da honra. Então, nós tivemos que fazer toda uma mobilização da máquina pública. Tem inúmeros casos, e aqui eu estou falando com promotores, em sua maioria promotoras, e que devem saber muito bem o peso desse tipo de tese, e o quanto crimes de feminicídio foram perpetrados sob o manto da tese da legítima defesa da honra. E aí chegamos ao Supremo Tribunal Federal decidir na DPF 779 e romper com esses valores arcaicos. Então vamos ter que ter sempre essa leitura atenta. E acabou? Não, não acabou. Eu estava conversando hoje também com a doutora Ana Cláudia, que na semana passada, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional das Mulheres, o Supremo Tribunal Federal celebrou esse dia com a sessão especial. E ela estava comentando sobre a fala da ministra Carmen Lúcia lá. E eu fui a essa sessão, que foi forte, emblemática, e logo após teve o julgamento de uma DPF, porque já é já é comum pautar-se um processo em um determinado dia que tem a ver com esse dia, com essa luta pelos direitos. E aí foi pautada a DPF 1107, que também agora trata de como a vítima de crimes sexuais é exposta ao escrutínio da sua vida sexual para que haja essa tutela estatal ou não. Não, a senhora se comportava como? E a senhora fazia o quê? A culpa é de quem? Então, também estou falando de 2024, de algo que acho que não, aqui deve ser haver um consenso de quão absurdo é, mas é essa a violência pela qual uma mulher passa após sofrer uma outra violência brutal. Então, tivemos o início do julgamento e vamos ter a expectativa aí de que haja uma unanimidade em relação a esse tema. Mas precisamos estar atentas a cada violência que ainda existe, eu estou falando de 2024, aos nossos direitos e aos direitos humanos das mulheres. E eu trago agora mais um tema que está pendente, já começou o julgamento virtual, presencial, virtual, presencial, que é em relação às famosas revistas íntimas vexatórias. Então, vamos ter uma pessoa presa, seja essa pessoa homem, seja essa pessoa mulher, e as mulheres, e aí já há estatísticas de quem mais visita estabelecimentos prisionais são mulheres, filhas, mães, esposas, avós, que têm essa preocupação, e são objetos de revistas íntimas vexatórias. E isso também está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Segurança pública versus intimidade, Dia das Mulheres. Então, assim, é um exercício que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Porque a normalização, vejamos se aqui a gente vai fazer uma viagem internacional e se a gente precisasse passar por uma revista íntima vexatória, não, mas quem viaja em grupo internacional vai merecer esse tipo de tratamento. Então, é essa estratificação que a nossa sociedade faz. E faz de forma natural. Ah, mas não tem como ter um scanner, algo tão interessante, que pena o Estado brasileiro. Você precisa se aparelhar. Precisa ter algo que corresponda à segurança almejada e preserve o direito daquela mulher. Que não precisa, não deve e constitucionalmente não há como passar por isso. Mas vamos também, eu recomendo esse acompanhamento. E nesse caso eu trago não só mulher, mas como mulheres negras. Aí eu trago a interseccionalidade, porque nós sabemos quem é o grande cliente da estrutura prisional do nosso país. A grande maioria, e também não é algo que eu vou tirar aqui da imaginação, está falando de dados, de estatística, que a população carcerária é majoritariamente negra. 66%. Então, e essas mulheres que são, em regra, parentes, esposas, etc., também são negras. Então, esse atravessamento também existe. O que se destina a uma mulher negra nesse país?
a visão estratificada, estereotipada também desse corpo negro em qualquer recinto. Isso é muito importante. Eu falei de Rui Barbosa, e aí eu vou fazer um relato aqui, só um desabafo também. Eu falei de Rui Barbosa, e tem um filme que já estará em cartaz nas salas comerciais, A Voz de Rui. E eu participei, porque é um documentário, fiz uma fala em relação à apresentação dele no Supremo, porque eu fui secretária de Altos Estudos, e teve a pré-estreia em Salvador, minha cidade, em um cinema, que é um cinema de rua, um cinema centenário, Cine Glauber Rocha. E logo eu chegando com minha mãe, uma senhora de 78 anos, negra também. E nós simplesmente, ao tentarmos entrar, fomos já ao de uma porta fechada. A pessoa que deveria permitir o acesso, estava ali controlando o acesso, falou, não, todo mundo aqui é convidado, eu quero saber de qual lista. Será que elas duas entrando passariam por isso? Não. Na cidade mais negra fora da África, eu estava indo à noite, enfim, com o formato que se deve de arrumação para aquela solenidade, etc. Mas o olhar para a mulher negra é essa, de intrusa, de que não, você não faz parte dessa elite, uma pré-estreia de cinema. Imaginem só um presídio. Então são muitas violências, são muitas mulheres, e nós vamos falando de mulheres de um modo uniforme. Temos todas as interseccionalidades que nos atravessam. Sou do Nordeste aqui. Então, ao chegar aqui, eu já me identifiquei muito em relação a várias coisas em Salvador, que eu não vejo no plano piloto, onde eu resido hoje, em Brasília. Então, tudo isso que nos atravessa é que precisamos estar com esse olhar atento também em relação ao direito das mulheres. Então, vamos buscar. Ai, eu não sei como eu estou no tempo. Eu vou colocando um monte de texto aqui. A gente encerrando. Então, vamos fazer esse olhar não só nacional para a nossa Constituição, mas lembrar que nós também, o Brasil também está inserido em um sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, e aí eu sempre busco reafirmá-lo, porque a gente precisa fazer essa aproximação. Lembrar que tem um controle de convencionalidade. Então, por mais que tenhamos esse texto constitucional que já nos dá tanto, temos também a Convenção Americana de Direitos Humanos e todos os outros instrumentos internacionais, em que cada pessoa que lida, ou seja, os três poderes, já tem decisão da Corte Interamericana, nós temos o dever, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, de analisar sempre essa compatibilidade entre o que está sendo produzido como ato administrativo, como ato normativo ou como decisão judicial, verificar essa compatibilidade com todo o sistema e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, deixo também esse recado aqui, finalizando a minha fala, para que tenhamos esse olhar atento a tudo que acontece ao nosso redor, a tudo que acontece no nosso país, no nosso agir profissional e acadêmico também, para que possamos dar passos, porque são lentos, né? A mudança de algo tão estrutural como comecei lá, de 1770, foi exatamente para mostrar que é algo muito estrutural, algo muito institucional e que não vai ser varinha mágica que vai transformar. Eu adoraria que houvesse, mas não há. Mas vão ser as nossas mãos, as mãos de mulheres, as mãos de homens, sobretudo, que vão, nesse agir incessante e incansável, buscar essa transformação que tanto almejamos. Então, eu encerro aqui minha fala com essa visão de esperança, de ser possível, sim, a transformação no tempo necessário, com as ferramentas de aceleração também. E, mais uma vez, eu registro minha gratidão por esse evento, por ter estado aqui, por ser convidada, por estar sendo brindada com uma plateia tão atenta nessa sala cheia. Fico muito feliz, agradeço. Nós é que agradecemos, Margarida, filha. Eu sempre fico pensando também quantas vezes nós vamos ser revitimizadas, né? Eu lembro quando eu estava fazendo doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca, um colega chegou e dizendo, olha que boa notícia. Era uma notícia do País Basco, onde eles tinham acabado de editar uma lei
porque garantia a cada mulher que tivesse sido vítima de violência doméstica andar acompanhada com um policial. E eu fiquei, isso me parece tão estranho. Por que aquela mulher, além de tudo, ela vai ser identificada na rua? Porque vão identificar. A partir do momento que ela está andando com o policial atrás dela, para cima, para baixo, vão dizer, o que aconteceu aí? E vão contar a história dela uma e outra vez, mais outra vez. E ainda vão dizer, quem vai querer chegar perto dessa mulher? Se fosse aqui, talvez dissesse, olha, ela é chave de cadeia, a gente aproxima, né? Essa questão. Mas como é que ela vai... Eu fiquei imaginando como é que ela vai refazer a vida afetiva dela. Com aquele homem ali do lado de trás, sempre lembrando, olha, ela teve envolvida numa violência de gênero. Não seria tão mais fácil que aquela lei do País Basco dissesse, vamos colocar tornozeleiras eletrônicas ou qualquer outra coisa nele, no homem, para que estigmatizar, se há que estigmatizar, se há que identificar, não tem que ser a vítima. Né? Então, são essas coisas. E quando eu estava até assistindo o Congresso de Direito Constitucional da UNB, do IDP, agora que você conduziu tão bem aquela mesa, e eu achando brilhante, adorei aquelas intervenções de inteligência artificial, que foram feitas ali. Eu me preocupo muito com o uso abusivo da Constituição abusiva, quando a gente usa a Constituição para desconstruir o Estado constitucional, e tem sido muito feito isso. Eu, de origem, sou mestra em Direito Constitucional, me preocupo muito com a Constituição. Então, por que na revista íntima não se pensa, ao invés de colocar as mulheres naquelas posições constrangedoras, e ter um scanner? O Estado adquiriu um scanner, como falaste, né? E que parece que, pela lógica de quem está ali decidindo, essas soluções são mais fáceis, né? É por isso que a gente fala da importância da perspectiva de gênero. Mas é isso. Muito obrigada. E eu passo agora a palavra para a doutora Ana Cláudia Bastos de Pinho. Ela é doutora em Direito, professora da Universidade Federal do Pará, professora visitante da Universidade de Roma Tre, coordenadora do Grupo de Pesquisa Garantismo em Movimento, promotora de Justiça do Ministério Público do Pará e coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos. Doutora Ana Cláudia, a senhora que também é professora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, está com a palavra. Muito obrigada. Inicialmente, agradecer a doutora Carla. Não só agradecer, mas parabenizar por esse evento. O 8M, a gente até gosta de ganhar um bombom, não dizer que não. Assim, no meu caso, tem que ser 0 açúcar, porque a situação está pegando aqui para o meu lado. Né? Mas não é essa a situação. O 8M é um dia de luta. Um dia de luta, é um dia de reconhecimento. E antes de eu falar, eu quero agradecer as mulheres que vieram antes de mim, antes de nós, porque graças a elas nós estamos aqui. E eu não posso deixar de olhar com muita tristeza aquele quadro ali na nossa frente, da galeria dos diretores das promotorias de justiça da capital, e ver que no universo significativo eu tenho apenas uma mulher. E então, Carla, se me permitir, doutor, parabéns. Parabéns pela tua iniciativa, parabéns de entender que o Ministério Público ele precisa necessariamente se engajar nessa luta pela promoção da igualdade. É nosso dever constitucional. Isto não é brincadeira, isto é uma coisa muito séria e a gente precisa começar fazendo o nosso dever de casa. A gente precisa fazer a meia-culpa, olhar para essa galeria e pensar que isso não está certo, não é assim que tem que ficar. Não adianta nada a gente, nas nossas promotorias, na nossa função institucional, falar
se dentro de casa a gente não consegue garantir minimamente essa equidade, né? O Ministério Público do Pará, até hoje, em toda a sua história, só teve uma única Procuradora-Geral de Justiça mulher. E isso, obviamente, não é privilégio daqui ou de lá, mas isso acontece no país inteiro, a começar, inclusive, pela Suprema Corte do país, né? Que hoje tem 10 homens e uma mulher. E eu me pergunto, né, Manuelita, se fosse o contrário. Imagina se fosse o contrário. Até rolou uma fotozinha aí nos WhatsApp com uma montagem que fizeram, né? Colocando perucas nos ministros homens e uma peruca na ministra Carmen masculina. E se fossem 10 mulheres e um homem, isso causaria algum estranhamento? Seguramente que sim. Então, Carla, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e parabéns pela iniciativa. Queria cumprimentar o nosso presidente da associação, agradecer o acolhimento, cumprimentar a professora Manuelita Hermes, a quem eu já conheço de textos, de falas, de referências de amigos, e agora tive a honra de poder ouvi-la pessoalmente. É um presente lhe ouvir, e foi um prazer enorme, está sendo um prazer enorme. Isso não tem encontro virtual que pague, não existe. O afeto, a troca de afeto, de experiência. Eu queria, no nome do doutor José Lucilo Goraeb, que é um amigo de longa data, cumprimentar todas e todos os membros do Ministério Público do Estado do Maranhão. E queria, na pessoa da doutora Elizabeth Bittencourt, que é uma grande psicanalista, uma grande intelectual, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e pedir à doutora Elizabeth que mande um grande abraço para o meu querido mestre, Agostinho Ramalho Marques Neto, que, na minha opinião, é um dos grandes intelectuais que a gente tem no Brasil. E quem é da minha geração e não estudou teoria do direito pelo professor Agostinho, não leu seus textos, todos nós. Então, eu sou fã de carteirinha de Agostinho Ramalho Marques Neto, um livro muito carinhoso a ele. Hein? Sim. Bem, eu vou começar pelo final da fala da Manuelita, quando ela chama a atenção para um detalhe que me parece muito importante. Não existe mulher. Existem mulheres, mulheridades. Existem recortes. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica da Amazônia. Essa é como eu posso, em tese, me identificar. Mas tem muitos outros recortes. A professora Manuelita é uma mulher negra do Nordeste. Aliás, que prazer poder ouvir o sotaque baiano. Eu amo a Bahia, estava dizendo para ela no carro, vindo para cá. E eu me sinto também muito bem aqui, porque somos vizinhos, né? Eu sou do Norte, mas o Maranhão é da Amazônia Legal, então somos amazônidas de alguma forma. Então a gente precisa ter isso muito claro, que não existe uma mulher. Eu tenho toda a consciência, por exemplo, do meu privilégio de ser mulher branca. Isso é fato. O que a Manuelita falou, né, da história dela ir a uma sessão de cinema com todo o dress code exigido para a ocasião e na hora sentir... Eu nunca senti isso e provavelmente a Carla também não. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, enfim. Bem, eu preparei... Vejam só, eu posso ficar de pé? Tá. Eu sou membro do Ministério Público, mas eu não sei fazer PowerPoint. Tá? Então, assim, só para deixar claro. Então, quem fez isso para mim foram os meus monitores da universidade, por estar assim bonitinho e tal. Eu realmente não tenho a menor intimidade com isso. Então, provavelmente, eu posso me atrapalhar aqui, né? Então, eu vou aqui para frente, ficar de pé, que é para eu poder manejar melhor essa coisa. Mas vamos lá. Então, eu me propus falar sobre um recorte a partir do sistema penal, que é a minha área de pesquisa na universidade. Eu sou professora de Direito Penal. Então, me parece que a Idade Média não acabou e, portanto, estou tentando ver se a gente consegue entender como é que hoje a mulher, seja ela autora de crime, seja ela vítima de crime, aí a Manuelita traz uma coisa que eu ia falar também, que mesmo a mulher que não é autora de crime, ela está, de alguma forma,
intimamente ligada ao ambiente carcerário, sobretudo a mulher negra, porque é essa que vai fazer a visita e que vai passar por todo esse constrangimento. Então esse vai ser o meu recorte, né? A sina do martelo das feiticeiras, as mulheres e o discurso penal. Como estou dizendo, então onde eu tenho que apontar isso? Tá. Então a gente começa aí, né, na Idade Média, a emergência e o poder punitivo, o martelo das bruxas, ou martelo das feiticeiras, que é um livro de 1484, chamado Maleus Maleficarum, e eu vou partir dessa ideia, a minha proposta, a minha hipótese é de que a Idade Média não acabou. Bem, quando a gente estuda criminologia, a gente vai estudar como funciona o discurso jurídico penal, como é que ele se apresenta. E tem um autor que eu gosto muito, acho que deve ser lido por todos nós do campo penal, que é o professor Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, que é um dos grandes criminólogos e penalistas, não só da região latino-americana, mas da contemporaneidade. O professor Zaffaroni é professor convidado, universidades europeias, etc. Ele tem um livro chamado A Questão Criminal, onde ele explica de forma muito didática como é que se estrutura, como é que se desenvolve essa questão do exercício do poder punitivo. E é tudo muito simples, é mais ou menos assim. O Estado, ou seja lá quem responda por ele, o poder, portanto, seleciona uma emergência. Sempre vai ter o inimigo da vez, sempre vai ter uma emergência a ser combatida. E sempre a resposta a essa emergência vai ser uma resposta bélica. Porque eu preciso dessa justificativa para o exercício do poder. Vamos entender que dentro da estrutura republicana, não há algo mais grave do que o poder punitivo. Eu costumo dizer para os meus alunos da graduação, né? Qualquer pessoa pode ter contra si um processo, um cível, uma execução, enfim, tributária, uma ação na Justiça do Trabalho, porque o seu funcionário está reclamando direitos, etc. E a sua vida flui. O máximo que você vai ter é um probleminha aqui e ali, ter que pagar alguma coisa, contratar um advogado, mas a tua vida flui. Ai de você uma ação penal. Aliás, ai de você uma investigação policial. Imagina que é você acordar com o investigador de polícia batendo na tua porta e dizer, tem que ir lá prestar declaração. Porque o estigma do processo penal e do direito penal é absurdo. O professor Figueiredo Dias, que era catedrático da Universidade de Coimbra, ele dizia assim, se você quer medir o grau de democracia de um determinado país, de uma sociedade, pergunte pelo seu sistema de justiça criminal. A depender disso, você diz, então aqui é mais ou menos democrático. Então, a força do poder punitivo é indiscutível. Então, a estratégia é muito simples. Se escolhe uma emergência e se apresenta na sequência o poder punitivo como uma pseudo-resolução daquele problema ou daquela emergência. Pois bem, aqui eu volto para aí, porque tudo começa com as mulheres. Na Idade Média, em 1215, no Quarto Concílio de Latrão, inicia uma das coisas mais aterrorizantes do sistema jurídico e que infelizmente está em vigor até hoje, que é o chamado sistema inquisitório. O sistema inquisitório ele nasce em 1215, no Quarto Concílio de Latrão, e poucos anos depois a tortura, por meio de uma bula papal, entra no direito canônico como algo absolutamente naturalizado. Então, o que acontecia na época? A Igreja Católica percebeu que ela estava perdendo espaço, perdendo poder, havia toda uma transformação de sistema econômico, inclusive. Ela disse, eu preciso de alguma coisa para continuar com esse poder. Alguma coisa, eu preciso de uma justificativa. Para isso, para eu aumentar meu poder, eu preciso criar uma emergência. Então, a primeira emergência criada pela Igreja Católica, logo depois do Quarto Concílio de Latrão, foi a heresia. Então, vamos combater a heresia. Essa é a causa de todos os males. E aí foi um combate totalmente insano contra cátaros, valdenses, etc., todos os considerados hereges.
Só que logo os hereges acabaram, não tinha mais herege para matar. Eles tinham matado todos. Mas a igreja precisava continuar mantendo o seu poder. Aí tinha um inimigo que esse era imbatível, Satã. Esse era imbatível. Só que Satã era algo que não estava materializado. Então eu precisava materializar essa ideia do mal, essa ideia agostiniana de cidade de Deus e cidade do diabo, da coisa assim, então do maniqueísmo. Se o Satã representa o mal, mas ele está ali muito acima de mim, eu não consigo pegar, eu tenho que ter alguém aqui na Terra, aí pronto, aí entra a mulher na história. Resumindo, é mais ou menos isso. Porque a mulher era um ser inferior. O discurso autoritário do sistema inquisitório criou uma fake news dizendo que fêmina, vinha de fé com minos, ou seja, fé menor, quando na verdade não é isso. Fêmina vem do sânscrito, que tem a ver com a amamentação, mas inventaram essa fake news que rolou, que a mulher tinha menos fé do que o homem. Ela tinha sido criada a partir de uma costela torta ainda por cima, a costela ainda era torta. Ou seja, todos os problemas que você poderia ver no ser humano, que menstruava, que tinha puerpério, que tudo isso. Então, é aí que está o problema. Acabamos de identificar o problema nas bruxas, nas feiticeiras. Esse livro, na verdade, ele vem atrasado, porque a prática de queimar mulheres por pseudo-bruxaria, ela já vem de bem antes do que 1484. Mas esse livro, ele acaba ficando como o primeiro grande discurso criminológico do poder punitivo. Logo depois tem um outro chamado O Manual dos Inquisidores, que é muito interessante também, que fala exatamente da possibilidade da tortura e etc. Então, esse é o desenho que a gente tem da perseguição da mulher na Idade Média. Aí a gente diz, cara, mas isso tem muito tempo, não sei quantos séculos, isso não existe mais, isso acabou. Bom, será que acabou? Então, a minha hipótese é de que não acabou. De que a Idade Média não acabou. O que a gente tem, como disse o Zaffaroni, nós temos uma estrutura que é um programa de computador, digamos assim, que a gente alimenta com dados novos. Porque, vamos lá, essa ideia da emergência e do poder punitivo, ela está muito próxima de nós. Vou dar um exemplo. Guerra às drogas. Ok? Poder punitivo nunca, em tempo algum, conseguiu resolver nenhuma questão concreta da vida das pessoas. Não é por causa do poder punitivo que as pessoas vão deixar de consumir drogas. Então não existe uma guerra às drogas. Porque a guerra às drogas, a resposta, já matou muito mais do que a droga em si. O que existe é uma guerra contra certas pessoas. Porque se quem está consumindo, ou até mesmo traficando essas drogas, é alguém branco e que mora num condomínio de luxo, o poder punitivo não vai chegar lá. Mas se quem está consumindo ou vendendo essas drogas é uma pessoa negra, sobretudo um jovem negro de periferia, com certeza o poder punitivo chega. Então, essa emergência continua. Muito recentemente no Brasil, nós tivemos um exemplo muito emblemático com a corrupção. A corrupção foi usada como uma emergência. Uma emergência, e para combatê-la, eu posso tudo. Eu posso, inclusive, ter um juiz que negocia com o membro do Ministério Público como é que vai ser uma acusação. Eu posso ter prisões preventivas decretadas à torto e à direito para forçar colaborações premiadas. Ou seja, eu tenho um sistema de justiça cuja a violação a direitos fundamentais é evidente para dar conta de uma emergência da vez. Então parece tudo muito ok, isso natural. Não, tudo bem isso acontecer, afinal de contas a gente tem um grande inimigo, né, que é a corrupção, a ponto do Supremo Tribunal Federal, a boa hora, reconhecer a nulidade e reconhecer claramente a parcialidade
do juiz, que é uma garantia mínima dentro do processo penal democrático. Essa é uma outra emergência, por exemplo, que acontece. E assim vai vivendo o processo penal. E assim vai vivendo o discurso punitivo. Bom, vamos ver se agora. Bom, estou dizendo, impressionante. Pronto, aqui. A mulher, o poder punitivo e o machismo estrutural. Vejam bem, hoje a mulher, se você pegar dados do Infopem, menos de 10% da população carcerária brasileira é composta por mulheres, ok? Mas isto não nos dá o direito de deixar esse dado de lado, porque o que é mais importante é o que vem aqui. O meu pai. Tá. No ano 2000, nós tínhamos 10.112 mulheres encarceradas. No ano de 2023, esse número praticamente quadriplicou. Foi para 42.694 mulheres encarceradas. Atualmente, esse dado é importante, 75% dessas mulheres foram presas por crimes sem violência. Sem violência. E 63,5% delas são negras. Aquele número que eu dei para a doutora Manuelita de 66%, eu estava falando do geral de pessoas encarceradas, ok? Então, hoje em dia, no Brasil, dos 900 mil presos que a gente tem, aproximadamente isso, 66%, homens e mulheres, são pessoas negras. Mas das mulheres, 63,5% é quase a mesma coisa, né? Enfim, do número geral para o número de mulheres. Por que esse dado é importante quando eu digo crimes sem violência? O tráfico é um crime sem violência. Na verdade, esse aumento absurdo de 2000 para 2023, em pouco mais de 20 anos, foi por conta de uma redefinição legislativa da lei de tráfico. Da nova lei de tráfico, que, salvo engano, é de 2006. E ela foi responsável pela prisão absurda de mulheres negras. O tráfico, antes da mudança legislativa, ele tinha pena mínima de 3 anos. Ele é crime sem violência. Então, ele ainda admitia, na época, uma pena alternativa, medida alternativa, não mais depois da alteração legislativa de 2006, ele passou a ter pena mínima de 5 anos. E o mais importante, aliás, é algo que o Supremo precisa urgentemente resolver, mas é um tal de pé de vista daqui, pé de vista dali, que é essa definição, essa diferença entre uso e tráfico. Porque você não tem na lei, você tem um tipo penal aberto, eu como penalista chamo até isso de tipo penal escancarado, ele não é nem aberto, porque é um negócio assim, que você vai com a cara do freguês. A depender de quem seja a pessoa, é uso ou é tráfico. E aí, onde é que entra a mulher nessa história? Se você pegar uma fotografia do sistema carcerário brasileiro hoje, a grande maioria das pessoas, homens e mulheres, que estão lá, seguintes crimes: tráfico de drogas, roubo e homicídio. Basicamente isso. Sobretudo nessa ordem. O tráfico ocupa... a história da guerra às drogas, o discurso do poder punitivo é impressionante. O tráfico ocupa Era eu? Eu não O tráfico ocupa um patamar lá em cima. O tráfico é crime sem violência. Então, o discurso punitivo das drogas, eu não sei como é aqui no Maranhão, mas no Pará, eu estou há uns 3 anos afastada da promotoria criminal, porque estou na coordenação do centro de apoio. Mas eu imagino que isso não tenha mudado muito. A grande maioria das pessoas que respondem a processo por tráfico estão presas. A grande maioria está com prisão preventiva decretada, por crime sem violência. E essa grande maioria, uma boa parcela dessa grande maioria não é traficante, é usuário, que por ser negro da periferia foi preso e processado como traficante a partir de quase na sua grande maioria também,
de um procedimento absolutamente ilegal e inconstitucional de atitude suspeita ou denúncia anônima. Então lá vem o policial passando na periferia, claro que isso não vai ser no bairro nobre, né? Lá vem passando e de repente o sujeito corre para dentro da casa. Pronto, bastou, atitude suspeita, entra. Como assim? Eu também correria. Se a polícia viesse atrás de mim, eu saio, olha, ficar esperando o quê? Então vejam, e o que isso impacta na mulher? Essa mulher é a mulher que precisa dar conta da casa, é a mulher que precisa dar conta dos filhos. E eu não vou negar, sim, muitas vezes essa mulher acaba trabalhando para o tráfico. Isto é fato. Só que essa mulher, o perfil dessa mulher que acaba trabalhando para o tráfico, é um perfil de uma mulher que não pratica crime com violência. Mas a resposta que o Estado dá a isso é a prisão. Então isso justifica o porquê que de 2000 para 2023 esse número praticamente quadruplicou. Porque a pena mínima do tráfico aumentou para 5 anos. Então hoje em dia dificilmente você vai ver uma pessoa respondendo por crime de tráfico de entorpecentes sem estar encarcerado. E a mulher, nesse ponto, ela ocupa um número realmente assustador. Muito embora, repito, ela não chegue a 10% da população carcerária. Ok? Bem, vamos lá. Ah, meu Deus. Gente. Pronto. Ali era a mulher como autora. Tá? Eu fiz uma breve análise da mulher como autora de crime no Brasil. Então, a mulher como autora de crime no Brasil é isso. Crimes sem violência, 64% são negras e quadruplicou o número por conta do crime de tráfico. Esse é o perfil. E quando ela é vítima? Não basta ser honesta, né? Precisa provar que é. E aí, a doutora Manuelita falou disso, e eu vou pegar esse caso concreto que foi o julgamento daquela influencer Mariana Ferrer. Acho que vocês devem lembrar que isso foi muito divulgado, não é? Julgamento de Mariana Ferrer termina com tese inédita de estupro culposo. Gente, olha, é risível um negócio desse, sinceramente. E advogado humilhando a jovem. Eu não sei se vocês viram a audiência, viram a filmagem. Quem não viu, acho que vale até a pena ver. Fizeram com aquela moça um negócio inconcebível. É uma revitimização absurda. A pessoa já vem vitimizada de um crime grave, e quando chega na hora da audiência, você tem um juiz homem, um promotor de justiça homem, o advogado da criatura homem, que não fez absolutamente nada, e as pessoas ali, que chegou uma hora que ela disse, eu não aguento mais. Ela parecia ré. A história da Idade Média não acabou, o que eu quero dizer é nesse sentido. Ali ela incorpora a bruxa, ela incorpora a feiticeira, ela incorpora exatamente aquela figura que era, na Idade Média, colocada na fogueira. Eu preciso do apoio do Estado, eu estou aqui, eu sou vítima, ei, socorro, eu sou vítima aqui. E ela foi submetida a todo tipo de, enfim, né, de desrespeito, de humilhação. Falaram da história da roupa, uma coisa assim totalmente surreal. E quando a doutora Manuelita traz a situação da legítima defesa da honra, que teve que ir para o Supremo, eu não sei nem o que dizer, assim, porque o que mais me espanta, doutora, não é nem o Supremo ter que se manifestar, é saber que em sessões de tribunal do júri pelo país, ainda hoje, existe, tudo bem, o advogado tem defesa plena e tal, mas quem ainda, os jurados, sabe, que são pessoas deste século, que são pessoas, e as pessoas acatarem algo, é completamente surreal. Então, nesse momento, é óbvio que a Suprema Corte precisa intervir, tem que ter limite, né? Tudo na vida, enfim. Juiz indiano descarta a acusação de estupro e culpa a mulher por roupa provocativa. Enfim. Bom, aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês. Eu não quero me alongar muito.
Existe um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero sensacional do CNJ, né, de 2021. Aliás, com a participação de grandes pesquisadoras. Esse material é fabuloso, é sensacional. Só que como penalista e como garantista, eu não posso deixar de fazer a vocês uma provocação, que é julgamento com perspectiva de gênero versus presunção de inocência. Eu acho que esse é um tema delicado, mas que a gente precisa falar sobre ele. Precisamos falar sobre isso. Durante muito tempo, as jurisprudências, até de algum tempo, diziam que nos crimes, na época ainda contra os costumes, né, depois que passou a ser crimes contra a liberdade sexual, mas era crimes contra os costumes, nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem valor superior à palavra do réu. Bom, isso é, de alguma maneira, do ponto de vista apenas da epistemologia da prova, compreensível, porque se trata de um crime geralmente praticado na clandestinidade. Quem vai praticar um estupro não vai fazer isso na frente de outras pessoas. Nem sempre você tem uma prova pericial suficiente, porque se esse crime foi praticado mediante grave ameaça, mas não violência física, o laudo pericial não vai atestar lesões, não vai. Então não é, a gente que é promotor de justiça e que lida com o que o Zaffaroni chama de criminalidade tosca, né, e recebe inquéritos policiais por crime de estupro, por exemplo, a gente sabe a dificuldade que é a produção da prova. Pois bem, por outro lado, existe um princípio constitucional chamado presunção do estado de inocência. Eu vou contar aqui um caso que chegou ao meu conhecimento, só para colocar um pouco de lenha na fogueira do martelo das feiticeiras. O caso foi o seguinte: um rapaz, professor da universidade lá no Pará, foi fazer uma palestra, etc., no Rio de Janeiro, e depois pegou 2 voos para chegar em Belém, um do Rio para Brasília e outro de Brasília para Belém. No trecho do Rio para Brasília, tudo bem, tranquilo. No trecho de Brasília para Belém, ele sentou na poltrona do meio, e ao lado dele sentou uma moça que ele nunca tinha visto na vida, era uma passageira, sentou ao lado dele. Ele estava muito cansado, né? Era um voo de madrugada e tal, e ele pegou no sono. De repente ele é acordado com essa moça que estava ao lado dele, mexendo no ombro dele, dizendo: ei, eu vou chamar o comissário, eu vou chamar o comissário. Aí ele se espantou e disse: mas o que foi? Chamar o comissário? Eu tenho que chamar o comissário. Eu disse: chame. Aí veio a comissária e ela disse assim: olha, esse rapaz estava com o pênis de fora se masturbando aqui do meu lado. O rapaz ficou atônito, e perguntaram para quem estava do lado, ninguém tinha visto nada. Resumo da ópera para vocês: esse rapaz saiu preso do avião. A Polícia Federal já estava esperando no aeroporto de Belém, ele saiu preso. Não existe um estabelecimento para prisão federal, né, porque era feito no avião, então foi justiça federal, mas não tinha. Ele foi para um lugar bem ruim em Belém, que é uma central de triagem da Marambaia. A doutora Betânia, que é promotora lá no Pará, que está aqui, sabe como essas centrais de triagem lá, que a gente faz visita carcerária, não é simples. Enfim, como imagino que também não seja, esse rapaz ficou preso um final de semana inteiro. E onde eu quero chegar? A juíza federal que estava de plantão, ela manteve o flagrante, com base no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Ela disse que bastava a palavra da moça. Não foi ouvido ninguém, nenhum passageiro. E o comissário que foi ouvido, a comissária, melhor dizendo, foi a que chegou já depois, foi a que foi chamada. Então, ela nem estava no suposto momento. O rapaz ficou preso um final de semana inteiro. O advogado entrou, pediu uma liberdade, uma revogação da preventiva, etc. E ela arbitrou fiança, um valor bem considerável. O rapaz a família tinha condição financeira, ele conseguiu, foi preso na sexta, na segunda-feira ele conseguiu ser liberado. Esse rapaz ficou destruído, ele ia fazer um doutorado de sanduíche na Europa, ele perdeu. Enfim,
entrou na análise, a doutora Elizabeth foi, né, enfim, deve imaginar o que é a vida da pessoa. Então eu estou colocando esse caso porque nesse julgamento com perspectiva de gênero, o protocolo do CNJ diz isso, o valor probatório da palavra da vítima. As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova de inquestionável importância quando se discute violência de gênero. Estou de acordo. Realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida. Estou de acordo. Tudo isso está certo. Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima da violência, não se cogitando de desequilíbrio processual. Já não estou tão de acordo com o processualista penal, penalista fica complicado, mas enfim. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência. Vejam só, tudo que está aí é fato. O que eu quero chamar a reflexão é a necessidade de um equilíbrio quando se for analisar isto aí. Por exemplo, nesse caso concreto, tinha necessidade dessa pessoa ficar presa? Porque esse crime era o que antes era aquela contravenção da importunação pública ao pudor, né, que aí depois daquele episódio que teve em São Paulo do ônibus, ele deixou de ser contravenção, passou a ser crime, e aí com uma pena maior, e por conta disso o rapaz foi preso. Era necessária essa prisão? Será que a juíza poderia simplesmente, invocando esse protocolo, dizer a palavra da vítima vale tudo e acabou, sem fazer um exercício de fundamentação, dizer, mas espera aí, não ouviram o passageiro do lado? Não ouviram o outro comissário? A palavra do rapaz, nada, ninguém foi confirmar isso aqui para eu manter um flagrante. Então, essa mania que se tem no Brasil de prender primeiro e soltar depois, isso você pode gerar um problema seríssimo na vida de alguém. Não estou dizendo, volto a insistir, que nós não devamos olhar para a perspectiva de gênero. Temos que fazer isso. Mas eu acho que temos que fazer isso num contexto de outros elementos de prova e mais, e dentro de uma visão de equilíbrio. Eu estou falando de um crime, que foi esse que aconteceu nessa aeronave, que foi um crime sem violência, tá? Não estou falando de um estupro, efetivamente, de um abuso. Estou falando de um crime sem violência. O rapaz saiu de lá, ele não estava nem entendendo. Ele não entendeu. Ele achou que ele fosse na delegacia, tipo, prestar declaração. Ele não saiu mais. Ele já recebeu a roupinha e tal, e ficou preso lá. E só saiu porque teve condição de pagar a fiança. E eu quero terminar aqui com a mulher e o sistema de justiça. Do lado esquerdo a gente tem a composição atual do STF e do lado direito a gente tem a composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu peguei como paradigma aqui porque é o maior do país, né? E aí, muito embora a foto esteja pequena, mas a gente tem que chegar até, eu estou perto, eu tenho que chegar mais perto para contar as cabecinhas de mulher que tem aqui, que eu acho que não chega a 10 mulheres nessa foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso não é apenas uma necessidade de paridade por conta de precisamos manter a igualdade. Como é que um homem, com tudo que ele carrega do machismo e etc., julga questões que são próprias do universo feminino? Qual é a qualidade desse julgamento? Qual é a pluralidade que a gente vai ter na composição de uma corte? Quando se for julgar questões, por exemplo, como essas que a doutora Manuelita está colocando. Agora vai ser, bom, o aborto está aí, está sendo pautado já. Então, essa questão de um homem julgar coisas que são próprias do universo feminino, por mais técnico que ele seja, é muito complicado, porque não existe essa neutralidade, como a gente falava há pouco. Então, é inadmissível, em 2024, a gente chegar a uma corte constitucional com essa composição. Para encerrar, eu queria também chamar a atenção para outra coisa. Quem são as pessoas que nós estamos lendo? Nós, como bacharéis em Direito, que todos somos, na nossa faculdade, quem nós estudamos?
Na minha disciplina, que é Direito Penal, os grandes nomes que a gente estudava do Direito Penal eram homens, sempre homens. Na ciência criminal, as mulheres, com crase, era reservada à criminologia, porque se achava que a criminologia era um saber não dogmático, né? Então é isso, as mulheres podem. Tanto que as grandes criminólogas são mulheres, não só brasileiras, Vera Malaguti Batista, Vera Regina Pereira de Andrade, Marília Montenegro Pessoa de Mello, como fora do Brasil, como Lolane Rade Castro, como a Rosa Delon. Então, a gente tem grandes mulheres na criminologia. Mas quais são as mulheres que escrevem doutrina dogmática de direito penal e de processo penal que a gente está lendo? Ah, não tem? Tem. E como tem? Nós temos grandes nomes do direito penal e do processo penal no Brasil, são nomes femininos. Agora mesmo saiu uma publicação muito boa do IBCCRIM, está aberta a todos e todas, de sistema penal e gênero, só com artigos de professoras mulheres, um inclusive maravilhoso, de duas pesquisadoras do grupo Asa Branca de Criminologia de Pernambuco, aqui vizinho, que é a professora Manuela Abad e a professora Helena Castro, sobre exatamente o crime de tráfico de entorpecente às mulheres. Então tem muita mulher boa escrevendo, mas quando a gente vai citar nas nossas peças, nas nossas manifestações, a gente procura ratificar o nosso argumento por meio da autoridade masculina, por meio da autoridade de uma palavra de um homem, de um grande... E veja só, claro que nós temos grandes, né? Grande Juarez Tavares, grande Juarez Cirino dos Santos, tem grandes professores, grande Jacinto de Miranda Coutinho, maior processualista penal que tem no país, são grandes homens. Mas nós temos também grandes mulheres. Nós temos também mulheres maravilhosas que estão pensando o direito, que estão pensando as problemáticas relativas, não só ao campo penal, mas em todas as outras disciplinas. Está a professora, grande constitucionalista, internacionalista. Vamos citar mulheres, não, vamos valorizar efetivamente, não porque mas é porque são muito boas. É porque não dá para ficar sem, entendeu? São muito boas. Tem uma professora de processo penal de Minas, que eu gosto muito, que é a Flaviane Barros, que hoje é a coordenadora da CAPES da área de Direito. A coordenadora de área é a Flaviane. Aliás, ela fez uma carta linda agora no 8M. Então a gente precisa ter, porque a gente parece que embota, sabe? A gente vive numa situação como olhar essa galeria ali atrás, é assustador, mas às vezes a gente naturaliza. A gente olha para isso e parece que isso não é nada. Bem, gente, estou falando muito. Vou terminar aqui com essa frase da Angela Davis e agradecer muito a atenção de vocês. Obrigada. E gostaria de agradecer aqui a doutora Ana Cláudia Pinho por essa brilhante fala e inspiradora fala. Nós temos uma responsabilidade ainda maior enquanto mulheres. Nós não podemos falhar na aplicação dos instrumentos, das ferramentas que vieram para o empoderamento feminino. E a perspectiva de gênero é uma dessas, né? Então, quando é aplicado de forma questionável, como a doutora Ana Cláudia falou, e isso é feito por uma mulher, isso custa um grande dano, né? Então, é sobre isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui exatamente para nos informar, como eu falava no início, e para organizar as nossas informações. Nós ocupamos posições, postos de grande relevância na sociedade. Nós inspiramos outras mulheres. E nós temos compromisso, então, com o discurso de igualdade das mulheres.
Nós não podemos perder essa chance, né, professora Manuelita, de ocuparmos locais de referência e não defendermos essa bandeira. Que, como a professora Manuelita falava, quando a gente defende, quando a mulher defende a bandeira da igualdade, e nós adoramos os homens rosa também, nós adoramos os homens que vêm e se juntam a nós, né? Eu sempre digo, o nosso discurso, a nossa fala, ela não pode ser fechada. A nossa fala tem que ser aberta. Se nós falamos só entre nós mesmas, nosso discurso está fadado a diminuir e morrer. Quando a gente escuta um homem falando de igualdade das mulheres, nossa, quando eu escuto o doutor Augusto falando sobre isso, ou o doutor Antônio Coelho, quando ele fala sobre isso, dá uma esperança no coração da gente. Eles entenderam e eles desenvolveram a empatia. E o contrário também nos custa um preço muito alto, né? Então é isso. É sobre isso. Sobre nos informar. Sobre juntarmos muito mais pessoas que reconheçam também seus privilégios, mas que entendam que a função deles, eles têm uma função primordial na causa da igualdade. Quando nós defendemos igualdade, quando nós mulheres defendemos igualdade, nós defendemos também o antirracismo, nós defendemos o afastamento, o combate, a eliminação de qualquer outra forma de preconceito e discriminação. Nós defendemos uma sociedade muito melhor. Então, eu agradeço muito as falas inspiradoras. Deixo aqui aberto, alguém quer fazer algum questionamento? Ótimo. Queria já fazer uma saudação a todas as mulheres, em nome da professora Elizabeth Bittencourt, em nome da advogada Ana Brandão, que estão aqui conosco. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar do meu prazer de estar aqui no Maranhão com uma baiana e uma paraense, né? Que são as cidades assim que me encantam, que despertam os meus afetos. Eu acabei, inclusive, de chegar de Belém, né? Porque depois da pandemia eu estou retornando, né? Tanto a Belém quanto a São Luís para o meu trabalho acontecer. Bom, meu nome é Elizabeth Bittencourt, eu sou psicanalista e escritora e eu queria falar poucas coisas. Eu fiz um trabalho de 10 anos na década de 80 com as mulheres camponesas do Maranhão. Eu continuo chamando de camponesas porque eu acho mais bonito. A antropologia às vezes diz, não, são trabalhadoras rurais, é muito feio. Camponesas é muito mais cativante. E eu queria falar duas frases. Esse trabalho é o trabalho mais importante da minha vida. É mais importante, inclusive, do que a psicanalista. Eu nomeei esses seres, principalmente mulheres com quem eu trabalhei, de analfabetas letradas. Porque elas eram todas analfabetas, mas faziam poesia em todos os cantos. Era uma coisa assim impressionante. E elas me falam, dentre as muitas falas que eu recolhi, esse trabalho ainda está inédito, tem 400 páginas, pode ser que seja o próximo. Porque o meu terceiro livro já está no editor, então pode ser que seja o próximo. Eu também vou lançar um relatório sobre terra de preto, de herança sem partilha, em São Cristóvão, que eu fiz também na década de 80, que estava tudo datilografado. Aí uma amiga minha digitou, então esse aí já está prontinho. Também já está no formato para ser publicado. Aí, as duas frases são, elas me diziam que não carece da mulher falar não. Na fala dele já tem a fala dela. E elas também me diziam que não era nem para a criança, nem para a mulher falar.
Então, essas são as duas frases que me vieram à cabeça. Eu tenho uma boa memória, eu tenho inúmeras frases, inúmeras histórias, que foi um trabalho muito forte, e eu sou também uma contadora de histórias, né? A outra é do meu nome, que essa acho que vai causar um certo espanto. O meu nome é Aristotelina Elizabeth Bittencourt. Qual é a história do meu nome? A minha avó minha avó de parte de pai chamava Aristotelina. Então, o meu pai resolveu me dar esse nome. E ele era, assim, um homem muito interessante, charmoso, garboso, alegre, mas também muito machista. Eu e ele eram verdadeiros embates, porque a minha geração é aquela geração, né, que começou um monte de coisa, né? Então eram verdadeiros embates, né? E aí a minha mãe, em que era sabida, eu gosto dessa expressão, sabida, ela tinha um jeito de dar um contorno àquilo em várias situações. Então ela disse para ele que ela não podia ninar uma criança chamando Aristotelina, Aristotelina, Aristotelina. E aí teve uma negociação. Eu perdi o sobrenome da minha mãe, que era Oliveira, que, aliás, eu só recuperei há uns anos atrás, quando eu estava com uma amiga minha chamada Marie Christine Lasnik, que ela foi me perguntando, e a minha mãe propôs que tivesse o Elizabeth. E o Elizabeth teria a seguinte característica. Eli era o nome de uma irmã dela, que havia morrido muito cedo, de paralisia infantil. Isa, que era o nome dela, com S, né? E o Beth. Então, o meu Elizabeth é com S por causa dessa história que eu estou aqui contando para vocês, que quase ninguém sabe. Eu até tentei, no lançamento do meu primeiro livro, recolocar o Aristotelina, que eu achei charmoso. Mas não teve mais jeito. Como falou assim, não, agora você já é Elizabeth. Então, Manuelita, para você ver que essa história percorre tudo isso. Então, gente, muito prazer, muito obrigado de estar aqui em São Luís nesse momento, né? Que quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, eu vou chegar na véspera do Dia Internacional da Mulher. Porque o Dia Internacional da Mulher, para mim, sempre foi um dia aqui em São Luís. Eu publiquei no meu Instagram uma foto da minha filha, com 7 anos de idade, na sua primeira passeata feminista aqui em São Luís do Maranhão. A gente tinha um movimento muito bem organizado, que deu inclusive origem à Delegacia das Mulheres, no qual eu tive o privilégio de fazer um discurso de inauguração, né? Então, para mim, foi muito bom. Eu mudei a minha agenda para poder estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Então eu vou convidar aqui o nosso presidente da associação para fazer a entrega dos certificados, juntamente com a professora Glória Aquino, que é que nos prestigia hoje.